Então, bom dia, professor Fábio, bom dia, Edmara, professor José Bom Carlos. dia. Hoje é 30 de novembro, tá? Nós estamos aqui reunidos para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso da aluna Edmara da Silva Novaes. Edmara, você tem 20 minutos, tá, para sua apresentação. Depois disso, a gente vai partir para a parte de atribuições, tá bom? Certo. Boa apresentação para você. Qualquer Tá. coisa que você precisar, é só você chamar que estaremos por aqui te ouvindo, tá bom? Ok, obrigada. Iniciar. Primeiramente, bom dia a todos. Iniciei agora a apresentação da defesa do meu TCC, da Universidade do Estado do Mato Grosso, NEMAT, curso bacharelado em turismo. O meu tema é Turismo e Pandemia, uma reflexão sobre o tema na produção nacional, científica nacional. Me chamo Edmara da Silva Novaes, como orientadora eu tive a professora Roberta Rai, e coordenadora, a mestre Luciana Rodrigues. Sou de Guarantã do Norte, Polo de Guarantã, ano 2021. Na minha introdução, eu irei abordar um pouquinho do turismo, inicialmente. O que é o turismo, né? O turismo, ele se dá pelo deslocamento de uma pessoa de uma cidade para outra, e caracterizando que não tem caracterização mínima, né, de tempo da pessoa para esse local, mas no máximo até 24 meses. Essa pessoa se denomina turista, né, que ela está praticando o turismo. E vou falar também sobre a pandemia. A pandemia, ela vem, a palavra denominada de origem grega, ela se adentrou ali no meio da saúde após identificarem ela como um fenômeno que atinge mundialmente, né? Aí ela foi acrescentada no setor, no ramo ali de saúde. No ano de 2019, nós iniciamos a pandemia do Covid, o SARS-CoV-2. Esse vírus teve início lá na China, né? Veio de lá para cá, e quando chegou na nossa região, acreditavam-se que seria, no nosso país, que seria somente uma gripe. E com o passar dos tempos viram que era mais grave do que uma gripe, e isso acabou que foi comprometendo o setor da economia do turismo ali, pois o turismo ele depende basicamente da locomoção, né, de um canto para outro. E acabou que restringiu muitas atividades, muitas empresas fecharam suas portas, né? E isso prejudicou, foi um dano grande no setor da economia, que o turismo, ele é um dos setores mais sensíveis à mudança econômica, porque assim, ele precisa do cliente, né, dele se deslocar de um canto para outro, e com as medidas sanitárias que foram adotadas, primeiro foram as restritivas só dentro de um estado para o outro, e logo veio o isolamento social, o lockdown, que proibiu as viagens. Isso teve uma quebra muito grande no ramo do turismo. Meu problema do trabalho que eu vou apresentar é como se deu a produção acadêmica nacional sobre os temas de pandemia e turismo. Como objetivo geral, eu busquei analisar a produção acadêmica nacional sobre temas pandemia e turismo. Meus objetivos específicos, eu busquei identificar as metodologias apresentadas pelos presentes estudos, que são os trabalhos que eu busquei, identifiquei e coloquei na tabela, né, que foram trabalhos de 2 anos para cá, buscados no CAPES, descrever as principais abordagens realizadas pelos autores identificados, apresentar um panorama de impactos econômicos sofridos pela atividade turista durante a pandemia. Como metodologia, eu tive uma abordagem qualitativa, através da estratégia de pesquisa exploratória e descritiva, fizemos um levantamento bibliográfico, depois eu realizei uma análise de conteúdo, que foi o levantamento para realizar a minha tabela, que eu encontrei um total de 18 artigos relacionados ao tema pandemia e turismo, né? E depois eu fiz o levantamento de dados através da pesquisa bibliográfica sistematizada, que se deu a minha tabela ali, onde
eu busquei os temas relacionados, que os autores buscaram, onde eles publicaram. Na minha fundamentação teórica, eu vou abordar o turismo como atividade econômica, efeitos da pandemia no Covid no turismo e estratégias em meio à pandemia. O turismo como atividade econômica, ele teve uma quebra muito grande, como eu já falei ali no início de 2019, quando teve o início da pandemia, 15% das empresas hoteleiras teve assim que a demissão dos seus funcionários. E logo após, alguns ficaram em teletrabalho, e logo após esse número aumentou para as demissões, porque alguns tiveram que fechar suas portas. Ali eu coloquei a imagem que diz: você já parou para se perguntar como o turismo está sendo afetado na pandemia do Covid 2019? Ali eu coloquei, só nos últimos 15 dias do mês de março, essa imagem é referente a 2019. O setor turístico do Brasil perdeu 11.096 bilhões, uma gigantesca queda no faturamento. Esse número representa uma queda de 84% no faturamento, comparado no mesmo período em 2019. Então, assim, as empresas no início tentaram, né, reduzir os funcionários, manterem em teletrabalho, mas o turismo depende desse deslocamento, depende da população se sair, procurar viajar, seja ele a trabalho, seja ele a busca de saúde, que tem o turismo de saúde, de lazer. Então, assim, foi afetado grandiosamente. Efeitos da pandemia do Covid-19 no turismo. Um ano sem viagem. Como 6 destinos turísticos lidaram com a pandemia. Isso aqui eu coloquei a imagem para referenciar como algumas cidades buscaram, né, se sobressair em meio a essa pandemia. Muitas aderiram se reinventaram, né? Utilizaram o trabalho online, oferecendo pacotes para vendas futuras e foram se adaptando. Desaceleração da economia, redução da capacidade de consumo do turista, redução de deslocamentos, normas com redução da capacidade receptivas, hotéis, bares e restaurantes. Muitos hotéis que tinham no seu ambiente bares e restaurantes inclusos, eles sofreram bastante, porque de início eles reduziram o número de pessoas que poderiam receber nos locais, mas logo ficaram proibidos funcionamentos de bares, por causa da questão da aglomeração. A redução e perdas no setor turístico. Pode-se identificar que um dos setores mais do turismo que vai demorar mais para se reerguer é o turismo de eventos, que ele precisa dessa receptividade do público. Então, ele funciona quando tem muitas pessoas. E com a pandemia, colocando esse bloqueio como medidas sanitárias, não sair sem necessidade, não aglomerar, causou que uma perca grande para esse ramo, pois não pode realizar atividades nesses setores. Estratégias em meio à pandemia. Identificação do tipo de turista pós-pandemia. Prospectar o que desejam. Qual será o seu comportamento? Com base nessas informações, planejar programas e produtos que possam serem executados após a pandemia. As empresas turísticas estão se adaptando para após a pandemia. Tinham esperança que fosse agora, né? Mas está aí uma nova onda vindo. Eles estão procurando se adaptarem para receberem um público reduzido. Agora mesmo, muitos estão vendendo pacotes para 2023, 2024, na esperança que até lá já tenha passado esse período. Então, assim, eles estão se reinventando. E muitos turistas também aderiram ao turismo virtual. O que seria? Eles entram nos sites, visitam virtualmente os locais que eles teriam desejo de conhecer, tudo isso para sanar o desejo ali da prática do turismo e também para manter as medidas de prevenção ali da contaminação do Covid.
Resultados e discussões. Nos meus trabalhos, nos resultados e discussões, eu vou abordar ali os trabalhos identificados. Durante meus trabalhos, eu encontrei 18 trabalhos publicados do ano de 2020 a 2021, relacionados ao tema. Esses trabalhos foram buscados, encontrados no site do CAPES, e a maioria trata-se de uma abordagem voltada para a economia do turismo. A maioria deles fala disso, né? Que, assim, foi um impacto muito grande nesse setor. Aqui eu coloquei a minha tabela com os 18 trabalhos, como falado, né, como mencionado anteriormente. Coloquei os seus títulos, as abordagens de cada um, o que eles buscaram, e o tipo do trabalho, se era artigo, se era livro, o que ele vinha buscando ali. E ao observar esses trabalhos publicados, pode-se ver que o turismo ele sofre reflexo imediato. Então, assim, a economia, devido à pandemia, teve um reflexo muito rápido, com uma quebra muito grande. Ele foi um dos setores mais atingidos e tem previsão para se recuperar de 5 a 7 anos. Então, a quebra do turismo foi bem grande. Meus resultados de discussões, eu coloquei ali, identificar as metodologias apresentadas pelos presentes estudos, que é o que eu falei aqui anteriormente. A metodologia de cada um, eu busquei identificar qual que era, e eles têm uma prevalência de pesquisas bibliográficas ou revisão literárias. O que nós chegamos à conclusão? Que esse tipo de prevalência de pesquisa se dá pelo que eles continuam ainda na necessidade de encontrar situações que justificam a recuperação da economia e também o porquê que o ramo do turismo está sendo tão afetado. Então, assim, eles deixam essa questão ainda em busca do porquê. Aí a prevalência é essa pesquisa bibliográfica e revisão literária. Descrever as principais abordagens realizadas pelos autores identificados. Como falado anteriormente, nesses 18 trabalhos, a maioria aborda a questão da economia do turismo. E essa economia, o setor bem afetado foi a hotelaria e principalmente os hotéis com espaço para realizar eventos, que, como as medidas, já falado anteriormente, as medidas sanitárias, elas orientam o isolamento, não sair sem necessidade, então acabou que bloqueou a realização de muitos eventos, e a economia da hoteleira sofreu esse golpe direto aí. Apresentar um panorama dos impactos econômicos sofridos pela atividade turística durante a pandemia. Eu coloquei ali ao lado, sem deslocamento, não existe turismo. Sem turista, não existe turismo. E com medidas de isolamento social, bloqueios de viagens, né? Não existe turismo também. Coloquei um gráfico que aborda o cenário do impacto econômico da Covid-19 nas atividades características do turismo. Ela apresenta ali uma queda muito grande e a recuperação é muito lerda. Então, assim, mostra que está sendo afetada muito rápido e a recuperação, como eu disse anteriormente, eles baseiam-se que vai ser de 5 a 7 anos para conseguir reestruturar e restabelecer a estabilidade que o turismo tinha quando iniciou essa pandemia. A figura 2, eu coloquei ali cenário do impacto econômico da Covid nas atividades características do turismo, volumes e perdas econômicas e recuperação do setor, de 2020 a 2023. Ali mostra que o volume de perda já passou de 60% e só tende a aumentar durante o período ali, e o crescimento necessário para compensar essas perdas
é de 16,95 no ano de 2022 a 2023, e ainda não vai ter a recuperação completa. Então, assim, foi um dano grande que sofreu a economia turística e vai ser bem difícil recuperar, vai ser anos para recuperar o que perdido em tão pouco tempo. As publicações sugerem a necessidade da reinvenção da atividade turística para o cenário pós-pandemia. Muitos desses trabalhos publicados, eles falam sobre o turismo virtual, que é o que o turista, né, o cliente, ele já está buscando para sanar essa vontade dele de viajar, de conhecer novos lugares, mas também sugere às empresas turísticas a reinvenção e o preparo para pós-pandemia receber esses clientes, porque muitos clientes no período pós-pandêmico, eles vão estar com medo, eles vão estar com traumas da pandemia, então, assim, eles vão procurar lugares com menos aglomerações, com pouco fluxo de pessoas, então a empresa hoteleira, a empresa turística, vai ter que se adaptar a essa nova mudança que vem aí, essa nova era que vai vir para o turismo, que é a de adaptações. A era das viagens transformadoras e das reservas mais flexíveis. Alguns desses trabalhos também abordaram a questão da flexibilidade das empresas turísticas, que muitos, como eu falei anteriormente, ocorre que realizaram compras de pacotes e vão ter que ir adiando por medo da pandemia, mesmo com as medidas sanitárias, que são o uso de álcool em gel, uso de máscara, distanciamento. Então, assim, vai ser toda uma era de reinvenção para conseguir levantar essa quebra que foi a do turismo. O levantamento mundial mostra que ser mais consciente e responsável também será prioridade, que é a questão do manter o distanciamento, seus cuidados, contato físico, uso de máscara. Considerações finais. Nas considerações finais ali, desculpa, eu coloquei evitar deslocamentos sem necessidade, que ainda as medidas sanitárias pedem isso, que como a pandemia não passou, evitar viagens sem necessidades, deslocamentos que não sejam importantes. Então, assim, nesse período, recomenda-se que o turismo de lazer, o turismo de trabalho que possa evite acontecer, e o de trabalho sugira que aconteça por meios virtuais. Como eu disse, o turismo foi o setor mais atingido, porque ele sofre impactos imediatos. Então, os cancelamentos, de 2019 para cá, os cancelamentos das compras, as barreiras criadas de viagens de um estado para o outro, as internacionais também, que fecharam barreiras, tiveram restrições referente à entrada em determinados países. Agora já tem a vacina, alguns países já pedem para estar com as 2 doses para receberem esses turistas no local. Então, assim, vai ser um período de recuperação lerda, tempo de recuperação da economia causado pelo Covid. Como eu disse, alguns artigos publicados, alguns trabalhos publicados, baseiam-se, e como a Organização Mundial do Turismo também, eles acreditam que vai ser de 5 a 7 anos ali para conseguir equiparar e colocar ao mesmo nível que estava em 2019, quando sofreu esse golpe forte. A esperança de recuperação através das medidas sanitárias, que seria manter o distanciamento, o uso de álcool em gel, viagens somente com necessidades. O turismo de saúde ainda se inclui, não deixa de ser não recomendado como turismo de lazer, porque durante a pandemia muitas pessoas desenvolveram algumas doenças, como a depressão, essas coisas. Então, o turismo de saúde não seria um dos que seriam cortados, teoricamente. Mas o turismo de lazer, turismo em eventos, eles sim sofreram um golpe, e aí eles pedem para
manter as medidas sanitárias para que consiga ir adiante. Obras publicadas e autores. Elas procuram informar as medidas sanitárias, a redução do deslocamento de pessoas, como dito anteriormente, no setor do turismo, adotar situações de flexibilidades que consiga receber esse público, que consiga, sem risco, né, a saúde de ambos, tanto da empresa turística, da empresa hoteleira, quanto para o cliente, e um esforço dos autores para explicar a situação e projetar a recuperação desse setor. Então, assim, as obras pesquisadas estão todas na internet, que eu busquei. Alguns livros já são possíveis encontrar relacionados a esse tema, e continua sendo muito grande a publicação de trabalhos relacionados a esse tema. Aumenta gradativamente muito rápido. Então, assim, acredito que pela pandemia não ter acabado ainda e as empresas terem sofrido esse golpe, muitas fecharam suas portas, redução de número de funcionários. Inclusive, citei no meu trabalho, a Gol, ela lançou uma campanha que ela buscava a recuperação das atividades turísticas, que ela colocou como nome da campanha Supera Turismo. E ela buscava reerguer um pouco das atividades turísticas. Mas, quando teve essa publicação dessa campanha, ela sofreu o golpe direto com comentários ofensivos devido à pandemia. Então, assim, logo a campanha foi lançada e logo ela foi encerrada, não teve sucesso, pois muitas pessoas julgaram como uma medida digamos, de infração, de colocar em risco a população, de pensar somente no financeiro. Então, ainda estão sendo buscadas estratégias para reerguer o turismo. Os autores continuam publicando, as obras continuam buscando reerguimento dessa economia e mantém-se em aberto. Aqui as minhas referências utilizadas na elaboração desses slides, e gostaria de agradecer a Roberta pela paciência que teve comigo, ao professor Fábio também, que muitas vezes eu demorava para responder os e-mails dele ali, professor José, que me ligou, me deu um ânimo ali quando eu já pensava que eu não ia conseguir, né? E agradecer a Deus. E é isso, encerro minha apresentação. Obrigada, Edmar. Obrigada pela apresentação. Parabéns. Nada, obrigada. Vou passar a primeira palavra. Um pouquinho nervosa. Se não for para estar nervosa, não tem graça, né? Fechar um pouquinho. Tá ótimo, não se preocupe. Eu vou passar para o professor Fábio para ele fazer as considerações e perguntar alguma coisa que ele tenha, né, visto no seu trabalho, que ele possa colaborar, tá? Professor Fábio, a palavra é sua. Obrigado, professora Roberta. Parabéns, Edmara, Obrigada. Por fazer aqui sua apresentação. Um tema bem importante, atual, e que com certeza posteriormente o pessoal vai consultar o seu trabalho, né, por causa desse momento que a gente está vivendo agora. Tem alguns comentários que eu vou fazer para você, e aí fica calma, tranquila para fazer esses ajustes, porque na verdade vai ficar gravado, né? Então você pode rever depois com calma, junto com a professora Roberta, o que você achar conveniente para fazer de ajuste. Mas tem algumas coisas aqui. A matriz de amarração, acho que você pode tirar do trabalho, porque acho que era um momento anterior, de quando a gente estava falando de metodologia de TCC, e aí valia a pena manter. Como você depois, agora no seu TCC, você traz de novo, mas não se debruçou, nem era o principal, né? Você não detalhou muito a matriz ali no seu trabalho, você pode tirar, porque não vai acrescentar e nem retirar nada da qualidade do seu trabalho. Ou você pode se debruçar e detalhar a matriz, que eu acho que de repente não é o caso, né? Ou você mantém e detalha, se você achar que é interessante e relevante manter no trabalho, ou você retira. A minha sugestão seria retirar. E aí,
A tabela 3 também precisa ser diagramada de novo, porque tá pequenininho, tá tortinho, então para uma versão final do TCC, é importante que você tenha essa tabela bem bonita, e tem que ver até se é necessária, porque você já falou dos artigos em cima, de repente ver com a professora Roberta se precisa manter ou se você vai retirar. Aí vê, se for manter, aí essa tem que ajeitar direitinho, porque tem bastante relevância no seu trabalho, tá? E outra coisa que acontece bastante é que a gente, quando vai fazer a nossa apresentação oral, a gente às vezes fala de algumas coisas que a gente não colocou no trabalho Não ainda. colocou no trabalho. Então, Edmara, vê direitinho, com calma, depois a transmissão, a professora Roberta vai passar para você, e a mesma coisa, o que você desejar, você acrescenta no trabalho, porque algumas coisas você foi falando, aí a gente vai olhando no trabalho e fala, Não tinha. será que eu não li isso, gente, né? Eu me perdi, é o TCC certo mesmo, né? Porque às vezes acontece isso, da gente pegar um assunto e vai acrescentando ali na fala, mas que não está no trabalho. Então tem que ter esse casamento. Então tem que ver, de repente, o que você ainda quer colocar no trabalho que você apresentou aqui na sua apresentação oral. Outra coisa, né? Parabéns por você ter entendido o gráfico, a parte de economia, né? Isso é interessante também. Dentro do próprio material da Unemate, tem as apostilas de economia e turismo, que são utilizadas no CEDERJ, onde eu também sou professor. Então, depois, se você quiser acrescentar alguma coisa de economia e turismo, visto que os estudos que você apresentou são na área, você vê essa apostila do CEDERJ, que vai complementar aí os seus conhecimentos, se você quiser acrescentar algo específico desse assunto. No mais, parabéns aí pela tua jornada, por conseguir chegar até aqui, com a ajuda da professora Roberta, com a ajuda do professor José Carlos, aí você... Do senhor também, né? Meu Deus do céu, deixava de responder seus e-mails. Acontece, a gente vai ajudando vocês aí no que a gente consegue para que você consiga chegar nesse momento aqui de formação e que você avance aí e nos ajude como colegas na área de turismo, né, a fomentar o nosso turismo no Brasil. Obrigado, Edmara, pelo convite para participar da banca e obrigado, professora Roberta. Obrigada a você, pelo professor Fábio, pelas colaborações. Eu vou fazer uma pergunta para a Edmara, né, Edmara, para a gente poder fechar. Edmara, a gente estava conversando um pouquinho antes que você tem uma primeira formação já, como ela foi diferente dessa segunda, né? Experiências diárias, não só diárias, mas experiência também de formato de curso, né? Tudo isso presencial e outro online nessa pandemia, enfim. Eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi para você essa experiência de estar de estar finalizando agora, segunda formação, segunda graduação, que conquista maravilhosa, né? Queria que você compartilhasse com a gente como você se sente agora, tendo finalizado, passado por esse processo de pesquisa, né? Essas diferenças. Realizada, primeiro, que chegou um momento que eu pensava que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, que algumas vezes ali eu até deixei, a senhora me mandava, eu falava, meu Deus, não vou dar conta, não vou conseguir. E como eu falei anteriormente para a senhora, mesmo já tendo feito um projeto, né, tendo apresentado e tudo, totalmente diferente, pedem coisas diferentes, exigem coisas diferentes. Então, assim, em alguns momentos eu cheguei a pensar que eu não daria conta, e hoje só, assim, realizada e o sentimento de gratidão em conseguir concluir. Eu desesperei quando eu via todo mundo conseguindo e eu não, que eu fiquei por último, falei, meu Deus, será que eu não vou conseguir? O professor José Carlos me ligou, conversamos um tempão, me deu um pouco de ânimo isso também, um pouco não, bastante, para falar a verdade. Estava bem desmotivada mesmo antes dessa ligação, ele ligou, nós conversamos bastante, e ele falou que poderia contar com ele, com a senhora, com o professor Fábio, o que precisasse, falei da dificuldade de horário também que eu estava finalizando, na época eu estava fazendo os estágios de enfermagem,
estava trabalhando, então, assim, eu estava meio período no trabalho e à noite no trabalho, e durante o dia eu estava no hospital estagiando. Então, estava bem corrido. Falei para ele, falei para a senhora também da minha dificuldade de horário. Muitas vezes mandei durante a madrugada para a senhora meus artigos, minhas versões, e graças a Deus deu tudo certo. Agradeço muito por não terem desistido de mim. Muito obrigada. Nós que agradecemos você fechar, né? Fechar bem, fechar com tranquilidade, tá? Ficamos imensamente felizes, como o Fábio falou, de termos uma nova colega aí, nos ajudando a fomentar o turismo aí nesse estado maravilhoso. Edmar, eu vou pedir para que você saia agora da sala, tá? Eu vou parar de gravar para a gente poder fazer a questão da nota e eu já te chamo, tá bom? Tá bom. Ok. Aí você daqui a pouquinho entra quando eu sinalizar. Deixa eu interromper aqui a gravação.